As ordens sigilosas de censura de Alexandre de Moraes acabam de ser expostas pela Câmara dos Estados Unidos. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos liberou os documentos que estavam simplesmente sob sigilo e que carregados da prova de que existe censura por parte de Moraes contra os brasileiros. Na noite desta quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no Twitter. A lista dos perseguidos é formada por pelo menos 300 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de 541 páginas, os parlamentares norte-americanos mostram como a escalada da censura avançou no país desde 2019, quando o ministro Dias Toffoli emitiu uma ordem que concedeu ao Supremo Tribunal Federal a autoridade para abrir investigações. Tal medida contraria a Constituição, segundo os juristas. Com este novo e extraordinário poder, Alexandre de Moraes atacou impunemente os críticos da direita e da esquerda, resumiu o comitê da Câmara. O ministro supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar uma razão. Os parlamentares citam, entre outras decisões do ministro, a ordem de busca e apreensão nas casas de 8 empresários brasileiros em julho de 2019, além do congelamento de suas contas bancárias e o bloqueio de seus perfis nas redes sociais. Mencionam ainda a decisão que censurou uma reportagem da revista Cruzoé, que era a respeito de Dias Toffoli, o amigo do meu pai. Você se lembra muito bem desta reportagem. Para reforçar sua indignação com tais decisões, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos resgatou uma declaração do ministro aposentado Marco Aurélio Mello. Estou na corte há 28 anos e nunca vi uma decisão como esta de retirar um artigo, afirmou o magistrado. Isso é retrocesso. Os principais trechos do documento divulgado pelo Comitê da Câmara dos Estados Unidos são estes: 2 vias de 28 despachos em tradução para o português, para o inglês, do português para o inglês, expedidos por Moraes à X-Corp, administradora do Twitter. Mais 23 despachos de Moraes em inglês, não traduzidos pela X-Corp, e outros 37 despachos do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Os documentos revelam que desde 2022, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, liderado por Alexandre de Moraes, determinaram o bloqueio de pelo menos 300 perfis no Brasil. As ordens de censura foram impostas aos críticos do governo petista, a parlamentares conservadores e a jornalistas. Alguns dos alvos do ministro, segundo o Comitê da Câmara dos Estados Unidos, foram citados. Entre eles, inicialmente, claro, Jair Messias Bolsonaro, o nosso ex-presidente. Marcos Duval, senador. Alan Rick, senador. Carla Zambelli, a deputada federal. Marcel Van Hatten, deputado federal. Cristiane Brasil, ex-deputada federal. Ed Raposo, ex-candidato a deputado. Guilherme Fiuza, jornalista. Paulo Figueiredo Filho, comentarista político. Rodrigo Constantino, articulista e comentarista político. Elisa Robson, jornalista. Flávio Gordon, antropólogo e articulista.
Ludmila Lins Grilo, jurista. Marcelo Rocha Monteiro, procurador. Davi Sasser, cantor gospel. E rádio RCN. Só são alguns dos nomes que foram vítimas desta censura. Não é apenas o Brasil que enfrenta uma onda de censura. Segundo o Comitê de Justiça da Câmara dos Estados Unidos, os norte-americanos também sofrem por falta da liberdade de expressão. As conclusões do comitê e do subcomitê selecionado sobre o armamento do governo federal, sobre os ataques do governo Joe Biden à liberdade de expressão, revelam como o governo Joe Biden, assim como o Brasil, tem procurado silenciar os seus críticos, afirmam os parlamentares norte-americanos. O Comitê de Justiça da Câmara dos Estados Unidos ressalta que a escalada de autoritarismo no Brasil serve de alerta para os norte-americanos. E é por isso que eles não podem ficar sem fazer nada diante de tudo aquilo que está sendo exposto. É Deus agindo e intervindo em defesa do Brasil. No Brasil, a censura ao partido político adversário e aos jornalistas investigativos ocorre por meio de ordem judicial, observou o Comitê da Câmara dos Estados Unidos. Sob a administração Biden, as exigências de censura são entregues em reuniões a portas fechadas com ameaças regulamentares implícitas para além da guerra jurídica para os adversários políticos. Agora, mais do que nunca, o Congresso deve agir para cumprir o seu dever de proteger a liberdade de expressão. Os Estados Unidos não estão brincando. Os Estados Unidos enxergaram uma intimidação também a portas fechadas nos Estados Unidos e que pode, sim, gerar consequências assim como no nosso Brasil. Elon Musk encontrou a chave para o início desse processo e expôs todas as decisões sigilosas do Supremo que agiam com censura contra o povo de bem desta nação e contra até o ex-presidente. Uma censura que não começou no governo esquerdista, uma censura que nasceu diante de toda a resistência de esquerdistas, de instrumentos da esquerda que estavam em locais de governo e poder no Brasil, ainda no governo Bolsonaro. E o que é mais poderoso em tudo isso é que Deus agiu usando as próprias armas destes inimigos do Brasil. A censura de Moraes violou a legislação brasileira, mas também violou a legislação de outros países. E eu quero que você já compartilhe muito, que você leve essa informação para o maior número de brasileiros que você puder. Nós estamos aqui trazendo para você a construção da realidade que está acontecendo, de tudo o que vai acontecer depois daqui, porque não para em nós, não para nesta manhã, vai continuar e o brasileiro precisa tomar conhecimento de toda esta situação. Sim, Heloísa, a casa está caindo e o efeito dominó já começou. Moraes, que se achava o dono do Brasil, foi o primeiro a cair, é o primeiro que está caindo e nós sabemos que juntamente com ele muito, mas muito tem para aparecer aí ainda, muito tem para ser mostrado e revelado. A censura de Moraes foi exposta internacionalmente. E o pior de tudo é que as decisões dele não podem mais prevalecer. Sabe por quê? Porque são inconstitucionais. Inconstitucionais no nosso Brasil, inconstitucionais na lei dos outros países também. E agora os outros países se movimentam para impedir que essa censura no Brasil continue e, além disso, também impedir que aconteça em suas nações. Oi, eu quero convidar você a ganhar dinheiro de verdade. Eu disse agora há pouco aqui no nosso noticiário que sim, só para você ter uma ideia, esse governo maluco aí
gastou uma média, só para você ter uma ideia, até agora a gravação desse vídeo, 1,73 bilhão de reais viajando o mundo. Você acha que ele está preocupado com o povo brasileiro? Claro que não, meu filho. Ó, vamos acordar. Se você não investir em conhecimento, se você não investir em você e aprender algo novo, você vai ficar para trás. Há uma recessão tenebrosa vindo aí para pegar o Brasil e para pegar quem está desprevenido. Faça como milhares de brasileiros que já mudaram a sua vida e já estão faturando aqui, ó, até R$400 por dia em um projeto extremamente original que sempre deu certo. Isso aqui não estamos inventando a roda, não. Eu anuncio esse projeto aqui já tem quase 5 anos. Então, vai por mim. Tá? Só não está se dando bem quem não ouviu aqui o conselho do amigo. Então, link na descrição, aprenda, comece hoje a trabalhar, aprenda esse poderoso mundo vasto da profissão digital e garanta o seu futuro, porque o negócio não tá fácil para ninguém, hein?